Somos seres que dentro de nós Deus nos imbuiu de uma alma ligada diretamente à divindade, e essa alma é nela e que deve ser focada o preenchimento das necessidades. A necessidade da alma é de atenção, é de que preencha os seus sentimentos, a sua sensação de ser útil e de ser reconhecido pela sociedade que está ao seu redor, e por isso sorrir para alguém, fazer com que uma pessoa se sinta bem no seu dia a dia é muito mais valioso do que simplesmente lhe preencher o seu estômago com um copo de leite. Reforçando um pouco mais o valor e a importância dos sentimentos dos seres humanos. Os nossos sábios nos ensinam de Kolam Malbin Pnei Havero Barabim En Lo Chelek Laolam Haba. Todo aquele que envergonha o próximo em público, ele não tem parte no mundo vindouro. Por outro lado, algo terrível vai ser dito agora nas próximas frases. Preparem-se. Alguém que mata, tira a vida do próximo, essa pessoa pode ainda ter chances de ter parte no mundo vindouro, se ele se arrepender daquilo que fez. Se ele passar pelo processo, como está escrito na Halachá, de ter tudo aquilo que é necessário que ele passe nesse mundo, ele vai então, depois de arrependimento e do castigo merecido, ele pode ainda ter parte no mundo vindouro. Mas alguém que envergonhou o próximo, não lhe encostou um dedo, este não tem mais parte garantida no mundo vindouro. Por que essa diferença? Fica claro de acordo com aquilo que falamos há poucos minutos. O ser humano é feito de corpo e alma. Tirar a vida física de alguém é muito grave. É algo considerado tão grave que a pena de morte existe para ele na Torá. Não é o caso de detalhar como essa pena de morte é feita, em que situações, mas de qualquer maneira, pelo conceito, é algo extremamente grave. E alguém que envergonha o próximo em público, este não tem Chelek Laolam Haba, porque ele tirou a alma do ser humano. Ele tirou o kavod, o respeito básico que cada um de nós, como dissemos, necessita de ser reconhecido. Ele transformou esse ser humano num ser que tinha uma face corada em alguém que se encontra agora branco, como se estivesse sem sangue, como se estivesse morto. Assim é considerado uma pessoa que envergonhou o próximo. Portanto, o cuidado que devemos ter com os sentimentos do próximo, tanto para não envergonhar, nesse caso, como dissemos, como para transformar essa pessoa numa pessoa que se sinta bem, como está escrito, ame o seu próximo como a ti mesmo. E nós aprendemos também através dos nossos sábios o que significa amar o próximo. Amar o próximo é dizer a ele o quanto ele é bom também. É chegar ao próximo e dizer: puxa, como você é uma pessoa legal, como você é uma pessoa bem-sucedida, olha como as pessoas gostam de você. Fazer a pessoa se sentir bem no seu dia a dia, transformar ela numa pessoa que ela anda bem consigo mesmo, é algo de extrema importância, de extremo chesed, de uma extrema bondade que uma pessoa pode fazer para com o seu próximo. Os nossos sábios dizem na Gemara, no Tratado Talmúdico de Baba Batra, de que aquele que dá tzedakah, que dá ajuda financeira a um pobre, ele é abençoado com 6 bênçãos. E aquele que lhe diz palavras boas ao pobre, que lhe dá uma força moral, que dá aquele apoio ao pobre, ele é abençoado com 11 bênçãos, com 11 brachot. Por que uma pessoa que dá tzedakah é abençoada com 6 bênçãos? O que significa ser abençoado com 6 brachot por ter dado tzedakah, por ter ajudado a um pobre com o seu dinheiro? Qual é o motivo para o qual devemos dar tzedakah? O primeiro motivo, obviamente, porque é alguém necessitado que devemos ajudar através de uma ajuda financeira. E o segundo motivo, e não menos importante do que esse, é porque o ser humano que veio ao mundo para trabalhar as suas características, que veio ao mundo para se transformar numa pessoa a cada dia melhor, como disse já o Rabbi Nachman, de que se esse dia de hoje não fomos melhor do que o dia de ontem para que estivemos aqui hoje, a função nossa, através da doação da tzedakah, é fazer com que aquele dinheiro que se encontra aqui, e que nós temos um relacionamento particular com ele, afinal de contas trabalhamos duro para ganhá-lo, quando nós estamos dispostos a enfiar a mão no bolso e dar um pouco do nosso esforço, um pouco do nosso suor ao próximo, isso nos transforma em pessoas mais elevadas, que são dignas de receber 6 brachot por ajudar ao próximo. Porém, nós vemos que aquele que ajuda ao próximo com palavras, essa pessoa ela é abençoada com 11 brachot. E nós temos que entender o porquê da diferença de 6 para 11 brachot, porque uma pessoa é abençoada muito mais através da doação das palavras. Se a gente for analisar dentro do Sefer Bereshit, nós vemos que na criação do mundo, Deus, ele criou o ser humano, e está escrito de que ele vai parbo nishmat chaim, que Deus ele assoprou dentro do ser humano, depois de tê-lo criado fisicamente, ele assoprou dentro dele uma alma viva. O Onkelos, que traduz a Torá ao aramaico, ele traduz esse passuco, como
conhecido Onkelos, além da tradução explícita, da tradução literária do texto, ele acrescenta dentro da tradução também explicações para que possamos entender melhor o contexto daquilo que está se passando. Ele traduz Vaipach Bonishmat Chaim, e Deus assoprou dentro dele uma alma viva. Traduz Onkelos, assoprou dentro dele um espírito falante. Ou seja, Onkelos nos explica de que a base e a fonte da nossa vida, aquilo que nos considera seres vivos, aquilo que nos faz diferente dos animais, é o Ruach Memalela, é aquele espírito falante, aquilo que nos dá a força da fala. Isso nos considera, ou isso é considerado a nossa alma. Nossa Neshama é a nossa fala. Se falamos antes do dinheiro, que doar tzedakah para alguém é se esforçar para tirar um pouco do nosso suor que gastamos, que a gente trabalhou duro para conseguir ganhar um pouco de dinheiro, e esse dinheiro nós temos que doar para alguém, temos que se desfazer sentimentalmente dele para ajudar ao próximo. Quando se trata de algo que é nada mais, nada menos do que a nossa própria Neshama, a nossa própria alma, afinal de contas, a nossa fala, aquilo que Deus nos deu, a nossa alma, ela é a nossa fala. Tirar um pouco da minha Neshama, um pouco da minha fala, para doar ao próximo, é extremamente mais difícil do que tirar o dinheiro que foi algo que eu ganhei com suor, mas não é parte essencial, básica minha. Doar de mim, de uma parte interna da minha alma, isso é um esforço muito grande. É algo extremamente difícil para o ser humano cumprir. Por isso, muitas vezes, quando se fala com um casal, parece algo muito óbvio. Se a necessidade do próximo é que preencha os seus sentimentos, é que diga uma palavra boa, que diga uma palavra positiva a cada dia para o próximo, e você pergunta para o homem e diz uma coisa: por que você não fala uma coisa boa para ela, uma palavra boa, uma força para ela? E ele te diz: eu não vou estar sendo leal com a minha própria intimidade, afinal de contas isso não sou eu, eu vou estar me fingindo, eu vou estar atuando, eu não vou estar sendo verdadeiro, ou eu estou cansado, ou milhões de desculpas que o ser humano cria, que na verdade todas as desculpas são fonte e ligadas a simplesmente achar uma cobertura para esse problema grave que definimos, que é a doação de um pedaço de mim para o próximo. Chegar a um nível desses, onde a pessoa consegue realmente doar um pedaço de si para o próximo, é algo que exige uma elevação espiritual de todos nós. Resumindo então, o ponto que agora tratamos. O homem e a mulher estão sempre diariamente se esforçando para o próximo. O homem sai ao trabalho diariamente para trazer sustento para casa. Para quem? Para sua mulher e para os seus filhos. A mulher, muito comumente hoje em dia, também sai ao trabalho, também ajuda nas coisas da casa. Todo o esforço, por quê? Porque ela quer trazer sustento, porque ela quer transformar a sua casa num reinado. Para quem? Para o meu marido. Imagina, para quem eu faço isso? Isso é feito para a minha família. Obviamente, para o meu marido. Ou seja, muito é feito, muito esforço é dedicado, tanto do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Porém, uma coisa extremamente difícil de conseguirmos fazer. Essa é a doação sentimental. É a fala, é transformar aquilo que nós temos de mais íntimo, que é a nossa Neshama, em algo que ajuda o próximo. Se esforçar, chegar no final do dia e falar como você é uma pessoa boa, como você é uma pessoa legal, como é agradável estar do teu lado. Até as funções mais cotidianas do dia a dia, que nos parecem tão simples que elas acontecem diariamente, se veio através de um esforço do próximo, por que não elogiá-lo por isso? Se o marido saiu para trabalhar, porque ele quer trazer sustento para casa, por que não agradecer a ele todos os dias por isso?